Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como a gente começa a pensar em trabalhar com áudio via rede, principalmente aplicado em sonorização, né? Então, até preparei aqui um conteúdo bem passo a passo, vamos dizer assim, né? De quais são as coisas que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que se informar. E também vou passar, claro, o tempo é curto, né? Então vou passar aqui algumas coisas que me ajudam muito a evitar problemas, né? Que o pessoal passa bastante aí na estrada e acabo tendo bastante conhecimento de causa, porque geralmente quando o pessoal tem problema com rede na estrada, eles ligam para mim, né? Porque eu sou suporte da Yamaha Musical do Brasil, né? Para quem não me conhece, bom, Matheus Madeira, trabalho como consultor na Yamaha Musical do Brasil. E, enfim, como o pessoal vai me ligando, vai me trazendo muitos casos, tem casos que eu realmente não conheço, mas eu vou lá, vou atrás, me informo sobre como que se resolve, e aí eu vou criando esse acervo de situações para poder ajudar o pessoal na estrada, e eu peguei aí um compilado para trazer para o pessoal nessa live aí de quais são as preocupações, os tópicos que a gente tem que se preocupar para ter um pouquinho mais de tranquilidade quando a gente utiliza o áudio via rede. É difícil esse negócio? É difícil, ó, você bem assim, direto ao ponto aqui, tá? É difícil para quem não conhece. Pronto, é isso que eu queria saber. E aí, Matheus, a gente tem aí, você criou pra gente os 10 primeiros passos aí pra ter sucesso e não passar dor de cabeça com esse negócio. São os 10 primeiros passos realmente importantes pra isso. Isso, criei. Posso mandar para a galera aqui já, Luiz? Claro! Então, ó, já tô mandando aí para o pessoal já se ligar um pouquinho mais no conteúdo. Então, pretendo falar aqui poucos minutos em cada tópico. Vamos lá, primeira coisa, já falamos um pouquinho sobre um pouquinho da minha carreira aí, né? Mas tem alguns detalhes a mais que tá aí na tela para vocês. Eu geralmente não leio o slide, tá, gente? Então, já tá algumas informações a mais aí na tela. Fiz alguns cursos, meu currículo é uma bagunça, é isso que vocês estão vendo aí. Então, desde o meu ensino superior até especializações aí, acaba não indo só para o áudio, tem algumas coisas a mais, né? E hoje trabalho na Marra Musical do Brasil, dou suporte pessoal, sou consultor lá, mas praticamente nada do que está aí nesse slide para vocês é o verdadeiro motivo de eu estar compartilhando um pouco do que eu aprendi em relação a áudio via rede, né? Exceto o curso de arquitetura de rede, a certificação Dante, né? Ah, as coisas que eu aprendi não têm relação direta com áudio via rede. Então, poxa, Matheus, mas o que que faz você estar aqui então, né? Eu comecei a ter contato com áudio via rede em 2013, em relação ao protocolo Dante, principalmente, né? Por quê? Foi o ano que eu entrei nela. E aí eu vi que o pessoal tinha bastante dúvida em relação a isso. Coincidentemente, foi o mesmo ano que a CL foi lançada, o segundo equipamento com placa Dante embutida nela, né? De fábrica. E eu via a dificuldade por ser uma tecnologia nova e eu tinha a responsabilidade de dar o auxílio para o pessoal em relação a como utilizar, como resolver possíveis situações com essa tecnologia nova. Então, me encontrei numa situação em que eu simplesmente precisei aprender sobre áudio via rede. E desde 2013 até hoje, né, a gente está em 2024, eu tenho pesquisado, aprendido e lidado com situações de áudio via rede, principalmente aí aplicado com o protocolo Dante. Por enquanto, algum comentário aí, Luiz? Então vamos Não, começar por nos enquanto não. dez primeiros passos aí, né? Então a gente vai começar do primeiro. Então, primeira coisa que passou pela minha mente quando você me deu esse tema aí, Luiz, foi justamente, ok, qual que é o passo um? É eu reconhecer que eu preciso de rede. Então eu vejo que tem várias pessoas que não usam, não é nem porque não conhece, é porque não vê vantagem. Não, eu já faço o meu aqui, já faço o meu show, já faço o meu artista, tenho tudo que eu preciso, não tem por que eu colocar rede no meu sistema. Só que quem que não vai querer, por exemplo, você ter uma transmissão mais segura? Costumo dizer que o melhor áudio é aquele que não para. Então, por mais que a gente tenha preferências, né, em relação à sonoridade,
a gente sempre tem que prezar pela segurança, né? Então, o som que é interrompido é algo que pode prejudicar e muito, não só o show, mas até mesmo manchar a nossa carreira em alguns lugares que exigem uma performance sem erros, né? Então, com o áudio via rede, você tem a redundância. Você tem cada equipamento com dois cabos de rede ali saindo da porta primária, porta secundária. Se um cabo de rede se rompe, escapa, acontece alguma coisa ali naquele caminho, o outro segura sem interromper absolutamente em nada no áudio, coisa que no mundo analógico você não tem funcionando dessa forma, né? O máximo que você tem ali é uma possível chave num sistema de automação para trocar de circuito 1 para circuito 2. E ainda assim você vai ter interrupção de áudio, ainda que seja por no intervalo de segundos ali. No caso da rede, você tem interrupção zero, se você estiver utilizando redundância da forma correta. Né? Outra coisa que acho que é uma vantagem muito boa, você vai ter uma qualidade sonora melhor. Por quê? Porque você tem menos conversões analógico-digital, analógico-digital e digital-analógico. Então, com menos conversões, você acaba tendo uma qualidade de áudio maior também. Outra grande vantagem que fez muita gente migrar para o áudio via rede é a possibilidade de gravação multipista usando só um cabo de rede plugado ali no computador e usando um driver da própria Audinate, por exemplo, você consegue gravar até 64 canais em 48 kHz sem perda. Isso é uma baita de uma vantagem. Além disso, você tem sistemas mais flexíveis, ou seja, você consegue mudar todo o roteamento do sistema de um formato para outro completamente diferente, às vezes ali em 2 cliques lá no Dante Controller, por exemplo. Então, ao invés de você ter mudanças no patch físico, você vai ter mudanças num patch virtual. Isso é perfeitamente possível com o áudio via rede também. Então, existem algumas instalações hoje via rede Dante que você tem alguns presets no Dante Controller que a pessoa vai lá, chama um preset X e pronto, você muda completamente os roteamentos daquele espaço para poder ficar do jeito apropriado para aquele formato de evento. E no dia seguinte você pode voltar como estava o roteamento anteriormente, usando como se fossem cenas, né? Ali no Dante Controller. E por último, você poder fazer todo esse roteamento aí, né, sem precisar mudar cabo nenhum. E como eu falei, né, de sistemas mais flexíveis, uma outra grande vantagem é que, por exemplo, nossa, Matheus, eu criei todo um sistema aqui, sei lá, na minha igreja, tem lá mesa de PA, monitor, etc., tudo pensado lá para a rede Dante. Agora eu quero colocar um sistema, uma mesa, para fazer transmissão ao vivo. O que eu faço agora? Você compra uma mesa que é compatível, que tem a placa Dante, né, que seja compatível com o sistema Dante, e puxa um cabo para lá. Olha que simples, né? Você não tem que repensar o sistema inteiro. Você consegue ir complementando ele de acordo com a entrada de dinheiro ali, né? Para deixar ele mais completo sem muita complexidade aí na implementação. São alguns dos porquês da gente utilizar a rede ao invés de não utilizar. Já está mais do que provado aí que acaba sendo bem útil para a gente. Uma vez que eu entendo que eu preciso utilizar a rede, o que a maioria do pessoal faz? Beleza, vou usar a rede. Então vou lá no evento e vou achar que com o conhecimento que eu já tenho do mundo analógico, eu vou conseguir improvisar e me adaptar ao sistema via rede sem precisar de uma preparação prévia. Eu mesmo já tive várias situações de suporte que o cara me liga e fala assim, Matheus, eu preciso aprender como é que eu faço a configuração Dante agora, que eu vou ter um show, pluguei os cabos e agora eu não sei o que fazer. Então, aí também não tem muito o que fazer do meu lado, né? Porque é a mesma coisa que o cara me ligar e falar, Matheus, me ensina a mixar na DM7 aqui agora, né? Por telefone, né? Então, não existe isso. Né? Então a gente tem que ter uma preparação prévia, a gente tem que reconhecer que a gente tem que aprender como que a tecnologia nova funciona para a gente estar preparado para utilizar ela. Então por isso que eu coloquei como título do segundo passo, a gente esqueceu o analógico. Então esquece todo o histórico que você tem com o áudio, porque é necessário a gente reescrever algumas coisas na hora de
utilizar o áudio via rede. Quais são as coisas? Primeiro, a gente não vai ter esse caos absoluto, né, dos cabos, isso já é uma coisa que vai ajudar bastante. Mas algumas questões práticas para ajudar vocês que estão aí online. A conexão física não é o suficiente quando a gente lida com o áudio via rede. Além da conexão física, a gente tem também a conexão lógica. Eu vou falar um pouquinho nessa live sobre os endereços de IP, por exemplo, que acaba sendo uma das principais ferramentas para a gente poder fazer essa conexão lógica entre os equipamentos. Uma outra coisa que eu vejo acontecer é o pessoal acabar tendo problemas com cabos e conectores por achar que o cabo de rede vai se comportar de uma forma similar aos cabos analógicos. Então, por exemplo, como que você sabe que um cabo analógico está morrendo? Quando ele começa a apresentar ruído, quando ele apresenta ali um mau contato, quando você, enfim, mexe nele e se tiver Phantom Power ligado, começa a dar um ruído bem forte ali, né? Não dá para passar despercebido. Mas com cabo de rede, isso não acontece. Com cabo de rede, você simplesmente tem interrupção total de transmissão de dados. Então, o bom mesmo é você trabalhar com sistemas redundantes e você também trabalhar com essa manutenção dos cabos de rede para não ter esse tipo de situação. Então, algo que eu altamente recomendo para o pessoal, por exemplo, é se o seu equipamento permite você utilizar um cabo de rede Ethercon, que é aquele que é o conector de rede, só que com o conector parecido com o conector do XLR, né? Então, acho que eu até tenho ele aqui para poder mostrar para vocês. Então, isso é algo que pouca gente acaba utilizando nos sistemas e acaba fazendo bastante falta mesmo, né? Deixa eu desmontado ele. Eu estou montando ele para mostrar para vocês ele montadinho aqui. Para quem nunca viu, para mim é o perfeito símbolo da junção da rede com o áudio. É esse cara aqui, ó. Então você olha aqui, parece um cabo XLR, mas na realidade é um cabo de rede. Então, cabo de rede com a trava do XLR. Mas isso é uma coisa importante. Então, não tratar a questão dos cabos como se fossem cabos analógicos, tá? E outra coisa também, muitas vezes o pessoal fala: pô, Matheus, eu tenho que conectar meu computador aonde para fazer a gravação multipista? Eu conecto na mesa de som, conecto no switch de rede ou eu conecto no rack de entrada e saída? A grande resposta para isso é tanto faz. Essa é a parte mais legal do áudio via rede. Dá muito mais flexibilidade na parte de conexão física dos cabos. Eu considero até errado você falar, por exemplo, vou conectar meu computador na mesa de som. Não, você não está conectando com esse cabo de rede o seu computador na mesa de som. Você está conectando o seu computador na rede através da conexão da mesa de som. Porque apesar de estar conectado fisicamente lá, você tem acesso a tudo que está na rede. Essa é a grande mágica, né, do áudio via rede. Então, esqueçam essa questão de limitação física que a gente tem no analógico, porque no áudio via rede isso deixa de ser uma questão que a gente tem que se preocupar nesse nível. Vamos lá. Então, compreender o que é um sistema. Isso daqui, para mim, é também um dos mais comuns que eu recebo, tá? Quando a gente vai atualizar o firmware de um equipamento digital, antes da rede, a gente realmente tem que se preocupar equipamento por equipamento. A partir do momento que eu interligo esses equipamentos em rede e eles se tornam um sistema, né? Então, o que é um sistema? É quando deixa de ser um equipamento só. Então, se eu tenho dois equipamentos interligados via rede, eu já tenho um sistema. Três, quatro, eu tenho um sistema ainda maior, né? Então, quando eu vou atualizar esse equipamento aqui, eu tenho que lembrar que, como ele está conectado via rede com esse segundo equipamento, eu tenho que me preocupar se o firmware desse segundo equipamento está compatível com o firmware desse primeiro equipamento. Então, a partir de agora, eu não posso atualizar equipamento, eu tenho que atualizar o sistema para garantir que vai ter compatibilidade no meu sistema inteiro. Outra coisa que
acaba sendo um pouquinho complicado em algumas situações, como por exemplo o festival. Eu geralmente até sugiro você utilizar sim equipamentos em rede, só que em redes separadas, se em nenhuma situação um equipamento pode afetar o funcionamento do segundo equipamento. Então, o melhor é separar realmente duas redes diferentes, não ter conexão física de rede entre eles e deixar dessa forma se você não deseja ter nenhuma possibilidade de interferência. Então, um caso prático aqui. Vamos supor que você tem um festival, tá ali dois consoles em rede para fazer ali, sei lá, por exemplo, monitor. E aí você tem uma banda que está tocando agora e a outra banda que vai tocar e o técnico já chega para conferir a cena dele, etc, etc. Se por acaso ele for lá descarregar a cena dele de uma forma que, inclusive, vai sobrescrever as configurações da mesa, por exemplo, de word clock, e essa mesa se tornar a mestre de word clock da rede, você vai ter interrupção de áudio no sistema que está interligado ali. Então, tem gente que tem medo de usar via rede por conta desse tipo de situação. Só que nesse caso, é recomendado ter duas redes diferentes. Não é recomendado você interligar todo mundo. Às vezes, integração é um malefício, não é um benefício. Integração muitas vezes acaba sendo um benefício se você quer realmente integrar ali, né, um rack, uma mesa, ou talvez outra mesa também ali recebendo, todo mundo ali naquele fazendo a mesma tarefa. Agora, existem situações que a integração ela não é desejada. Eu não quero que quem está trabalhando com esse equipamento tenha a possibilidade de acessar este segundo equipamento por causa da integração que existe entre eles. Aí, nesse caso, o melhor é você realmente separar fisicamente, tá? Então, uma dica de ouro para quando você não quer que um sistema interfira em outro, tá? Existem outras formas de se fazer isso, como, por exemplo, o Dante Domain Manager, em que você pode ter duas, três, quatro redes que não interferem entre si. Só que aí, nesse caso, é uma solução um pouco mais especializada. O Dante Domain Manager é um software pago da Audinate. Então, se você não tiver a possibilidade de usar o Dante Domain Manager, o que é recomendado é separar fisicamente as redes mesmo. E claro, como eu comentei na situação, né, de você entender que o que acontece no equipamento afeta o outro, é necessário, gente, a gente parar de ter problema de word clock, tá? O word clock acaba sendo a grande base de como que um sistema integrado digitalmente funciona. Não dá para você ter dois ou mais equipamentos como mestres de word clock no mesmo sistema. Outra coisa que dá muita confusão é saber que, por conta da rede Dante, cada equipamento tem dois possíveis geradores de word clock. No caso dos consoles Yamaha, por exemplo, você tem o gerador de word clock que fica dentro do console mesmo ali, que fica no DSP, e você tem o gerador de word clock da placa Dante que está integrada, né, que é nativa àquele equipamento. Então você tem que, na configuração desse equipamento, decidir se o meu gerador de word clock vai ser o console ou se vai ser a placa Dante. Se eu decidir que vai ser o console, então isso significa que o word clock está externo à rede Dante. Eu já dei suporte, Luiz, que foi só eu ir até o local e dar um clique no Dante Controller do cara. Era um problema que eles estavam tendo há O meses. suporte mais fácil do mundo, né? Eu fui lá e dei um clique, né? Resolveu literalmente, ali, acho que foi 3 segundos. Né? Eu falei, cara, só faltou você habilitar isso aqui, ó, external, sync to external, né? Então, sincronia externa à rede Dante. Ele estava usando um word clock externo, não estava usando a placa Dante como geradora de word clock da rede digital e simplesmente não ligou isso, o Sync to External. Por conta disso, ele não estava conseguindo fazer uma gravação multipista que ele tanto desejava há meses ali na situação da Pô, igreja. Quando a gente fala sobre esse botãozinho, né? Onde que você encontra ele? Ao abrir o Dante Controller, tem uma aba chamada Clock Status. E lá você consegue ter acesso a cada equipamento. é, Alguns têm, outros não. Tem essa opção do Sync to External, quando ele tem esses dois geradores de clock, sendo um da placa Dante e outro do próprio equipamento.
Lembrando que a regra de ouro de word clock é: eu só posso ter um gerador de clock na minha rede digital inteira. Então, se você decidiu que vai ser a placa Dante, beleza, a partir de agora você configura a sua mesa. Olha, o word clock que você vai receber não vai ser interno aí, tá? Vai ser da placa Dante. Nos outros equipamentos, a mesma coisa. No Dante Controller, inclusive, dá para você selecionar quais são os equipamentos que preferencialmente vão ser o mestre da rede. Pode ser mais do que um, se você quiser, porque se cair um equipamento, ele já vai colocar o segundo ali. Ou então, se você tiver alguma situação que não vai ligar todos os equipamentos da instalação, você pode colocar mais do que uma opção como o gerador de word clock. É como colocar a word clock na rede Dante em piloto automático, vamos dizer assim, né? O seletor de word clock. Então, isso deixa de ser uma preocupação para você e se torna uma preocupação para a rede Dante. Vamos lá. Próximo passo. Esse aqui é outro clássico: seguir o caminho do sinal. Quando a gente lida com áudio via rede, a gente pode se confundir sobre qual é o caminho que o sinal está fazendo ali no sistema. Uma das perguntas que o pessoal faz para mim que reflete isso é, por exemplo, nossa, Matheus, legal que eu posso colocar duas mesas em rede junto com o mesmo rack, mas como é que eu faço para ter ganho analógico separado, né? Então vamos pensar no caminho do sinal, tá? Então aqui eu tenho um rack, tá? Então tem um rackzinho com onde eu posso conectar os microfones, onde eu tenho o pré-amplificador, e eu posso rotear pelo Dante Controller, ou então configurando ali nas mesas, nesse caso aí duas DM7 da Yamaha, eu posso configurar o envio desse rio para os dois equipamentos. Só que confiram comigo o seguinte: se eu estou usando um rack, eu estou mandando essas 32 entradas dele para os dois equipamentos, se eu alterar o ganho analógico, eu estou alterando nos dois consoles. Então é impossível, como caminho do sinal mesmo, é impossível você ter ganho analógico separado se você está splitando o sinal depois do pré-amplificador. Agora, se você splita o sinal antes, aí sim você tem dois pré-amplificadores separados para poder trabalhar com o seu sistema. Claro que vai custar o dobro, né? Você ter o dobro de pré-amplificadores no seu sistema, tá? Então, isso é bem importante. Lembrar qual é o momento que você está splitando o sinal. Se você está splitando antes do pré-amplificador ou depois do pré-amplificador. Então, isso vai definir quais são as limitações que você vai ter no seu sistema. Legal, gente? Beleza, seu professor. Ô, louco. Ó, o pezinho tá andando ali. Falando em semestre, né, em ser professor, o grande calcanhar de Aquiles de muitos de nós, pet. Vamos falar a real, né? Quem nunca se confundiu no pet e ficou perdido sobre o que está acontecendo, né? Então, para trabalhar com rede, eu costumo dizer que é importante entender o caminho do sinal, para, entendendo o caminho do sinal, entender profundamente sobre PET. Porque PET é isso. Se eu não entendo o caminho do sinal, eu não entendo PET. Então, eu preparei aqui um histórico para a gente entender como que o PET foi implementado ao longo da história do áudio. Então, vamos começar no mundo analógico. Então, eu dei um exemplo aqui de uma mesa analógica. O que que você vai ter? Por exemplo, ali dois microfones em duas entradas distintas ali. E nessa época, né, no mundo analógico, você não tem o patch dentro do equipamento. Então, se você conectou na entrada um, você obrigatoriamente vai ter esse sinal, né, chegando ali na estrutura do canal um. Mesma coisa, conectou na entrada 2, obrigatoriamente vai fazer parte da estrutura do canal 2. Percebam que eu estou chamando a conexão onde a gente, enfim, coloca o conector de entrada, não estou chamando de canal. Essa, para mim, é uma das maiores confusões. Como no mundo analógico, entrou na entrada um, chegou no canal um, a gente colocava entradas, né, conexões de entrada e saída, e os canais e os barramentos como se fossem sinônimos, mas não são. Para mim, esse é a origem
da confusão que a gente tem em relação a patch nos dias de hoje. Entrada é uma coisa, canal é outra. Saída física é uma coisa, barramento, somatória é outra completamente diferente. Então você tem esses dois sinais ali nos canais. Você vai poder endereçar eles lá para algum barramento, você vai ter a somatória deles, e a partir daí você vai mandar para a saída respectiva. Vamos pular agora alguns anos para frente, mundo digital. Aqui você tem as entradas no próprio equipamento também. Então, as entradas físicas, ali, como por exemplo, a entrada 1, a entrada 8, que eu não sou obrigado a mandar para o canal 1 e para o canal 8. No mundo digital, abriu-se a possibilidade de eu ter trocas de patch. Pegar a entrada 8 e mandar para o canal 1, pegar a entrada 1, mandar para o canal 10. Então, começou a ficar uma coisa um pouco mais flexível. Por ser mais flexível, se eu não tiver uma boa organização mental, pode ficar bem confusa também, né? Então, fala, pô, onde é que tá chegando o canal 10? Não, tá na entrada 2 aí atrás. Pô, e o canal 11? Não, o 11 tá no 16. Aí, até lembrar esse tipo de coisa é terrível, né? E tem gente que não ajuda muito também, né? Então, é bom a gente seguir uma certa organização na hora de se trabalhar com um patch, ou então simplesmente seguir o patch que a gente chama de patch corrido, que é imitar como se fosse ali o analógico. Então, entradas de 1 a 32, chega nos canais de 1 a 32, e aí você pode, no mundo digital também, trabalhar com o que a gente chama de custom fader, que é você mudar a posição física dos canais no equipamento, que aí já é um outro nível de customização que não mexe no patch que causa tanta confusão aí para a gente. Legal? Então, chegou ali nos dois canais, vai para o barramento, eu tenho a somatória, e aqui já tem uma coisa interessante também. Eu não tenho mais a saída específica do barramento igual tinha no analógico. No analógico eu tinha as conexões ali atrás, né? De auxiliar 1, auxiliar 2, bus 1, bus 2, main mix, né? LR, saída mono, saída monitor, tudo isso identificado e imutável. Já no mundo digital, não. Eu tenho 16 saídas analógicas. O que eu vou ter em cada uma dessas 16 saídas analógicas? Você escolhe, tanto faz. Você pode, inclusive, mandar o mesmo sinal para duas saídas diferentes. Fazer uma cópia já no próprio equipamento digital. Legal? Até então, acho que eu chovi no molhado para algumas pessoas, mas agora chegamos nos dias de hoje, no mundo via rede. Agora, qual que é a grande diferença? Já conseguiram ver já? As minhas entradas e saídas estão num outro equipamento. Agora estão, por exemplo, no palco, tá longe do meu console. Qual é a distância que eu posso ir com cabo de rede? Segundo os fabricantes de cabo de rede, até 100 metros. A Yamaha e o Mateus recomenda até 80 metros. Por quê? Porque tem um asterisco lá na especificação do fabricante, que é um asterisco satanás ali, né? E ninguém, obviamente, ninguém vai ler aquilo, que é em condições ideais. E vamos falar a real, quando que a gente tem condição ideal num evento nos dias de hoje? É muito difícil. Então, só o fato de você passar esse cabo de rede paralelo a um cabo de energia, por exemplo, você já não está numa condição ideal. E você pode ter uma perda. Isso também, em relação à diferença de cabos analógicos e cabos de rede, é algo interessante. Porque se você tem esse tipo de interferência num cabo analógico, o que você ganha? Ruído. A gente está muito acostumado a identificar problemas com ruído. Agora, se você tiver esse tipo de interferência num cabo de rede, o que vai acontecer? Você não vai ter ruído. Você vai ter uma diminuição da distância máxima que esse cabo pode chegar, porque o nível de ruído aumentou. Então, quem que definiu que esses 100 metros é o limite que você tem de cabo de rede? Foi o fabricante medindo qual é a queda que você tem de sinal com a distância, considerando o piso de ruído. Chegou aqui no piso de ruído, eu não tenho mais a transmissão de sinal. Chegou nos 100 metros, chegou no meu limite. Agora, se o meu piso de ruído sobe, por conta dessa condição que não é ideal, ao invés de chegar até os 100 metros testado em laboratório, eu vou chegar até 90, vou chegar até 85, né? Então, vou ter uma perda que a Yamaha tem uma tolerância de até 20%, ou seja, até 80 metros, na prática, funciona, inclusive na maior parte das condições não ideais. Legal?
Legal. Tudo isso foi um grande parênteses para voltar na nossa questão de patch, que eu vi o cabinho de rede vermelho aqui, ó, né? Aí eu lembrei de falar essa questão do piso de ruído para entender de onde que chegaram até esses 100 metros no cabo de rede. Então aqui a gente tem um equipamento com as entradas, né, as conexões de entrada e saída, e outro equipamento onde eu tenho os canais e as somatórias e os barramentos. Agora vem a grande pergunta. Caraca, é bem interessante você ter as entradas longe do equipamento para você poder ter, enfim, chegar a ter um multicabo, aquela questão, né? Enfim, né? O trambolhão tem que carregar depois, fazer manutenção preventiva, corretiva, num intervalo de tempo bem pequeno. Então, poxa, por que não ter essas entradas, todos esses sinais mais próximo de onde eu vou ter as entradas mesmo, no palco ali, né? E até o console ter um cabo de rede ou dois, se eu quiser redundância, chegando até onde eu realmente vou ter a posição ideal para fazer a mixagem desses sinais que estão chegando ali. Aí se tornou um problema o quê? Como enviar todos esses sinais sem perda e com segurança do ponto A ao ponto B. Esse é o problema que os protocolos de rede resolvem. E o mais popular, já vou explicar por quê também, que temos hoje em dia é o protocolo Dante. Então, o que ele faz? Ele pega esse áudio multicanal e envia de um equipamento para outro. É só isso. Dante é isso. Então, não tem muito frufru mesmo em relação ao que é o protocolo Dante, etc. Ele faz a transmissão multicanal do ponto A ao ponto B e tem várias soluções em torno dessa solução, vários softwares, né, em torno dessa solução. Então, ali, por exemplo, cheguei ali com dois ou mais sinais de áudio. Esses sinais, eles vão chegar ali na placa Dante separados, tá? Eles não estão sendo somados ali, estão ainda separados. Vão ser enviados por um único cabo de rede até a placa Dante do outro equipamento que eu defini como destino, como destinatário. Dele vai chegar, né, ali no patch do equipamento, eu vou definir para quais canais que eu vou mandar esses sinais. De lá eu vou ter a somatória deles e dali eu vou mandar para onde? De volta para a placa Dante e de lá de volta para a placa Dante do Rio, por exemplo, né, do rack de entrada e saída, e finalmente de lá para a saída analógica. Então, só nesse processo eu tenho o patch Dante tanto do rack para o console, quanto o patch do console para o rack, né, entre as placas Dante aqui, e o patch do próprio console em si. Então, a entrada Dante 1 vai chegar em qual canal? Vai ser no canal 1? Vai ser no canal 5? Vai ser no canal 10? Aí já é patch do console. E a saída estéreo LR? Vai sair por onde? Vai sair pela saída Dante 1 e 2? Vai sair pela Dante 63, 64? Né? Então você tem que definir isso no console para que seja endereçado depois da placa Dante do console para a placa Dante do Rio e, por consequência, para a saída analógica. Então, olha só quantos patches que a gente teve que fazer aqui. Nas minhas contas foram quatro. Dois patches do equipamento, do console, e dois patches Dante entre as placas Dante que compõem a minha rede. Então, é necessário ser um mestre em patch. Dominar essa parte de patch. Aqui a gente vai entrar num conceito um pouquinho mais complexo de rede, tá, gente? Que é o conceito de flow. Assim como tudo na vida, os splits digitais nas saídas das placas Dante têm um limite. E o limite é definido por esse flow. Para começo de conversa, existem três tipos de flows na rede Dante. Então, primeiro, flow unicast, que vai mandar de ponto a ponto. Então, por exemplo, ali que a gente viu, né, do Rio para o console. Existe o flow multicast, que é, por exemplo, se eu quero mandar de um Rio para dois, três consoles, para um computador multipista, etc., se torna interessante mudar o formato de envio dessa informação para multicast, porque é de um ponto para muitos. E existe um terceiro formato de envio de dados, né, que é através do formato broadcast, que é uma origem para todo mundo que está na rede. Então, isso daqui para a gente não faz muito sentido. Agora, vamos parar para pensar
pelo menos ali no Unicast, só para a gente entender como que a rede Dante funciona em relação aos flows. Então, normalmente, você tem um limite de 16 flows numa placa Dante Brooklyn 2, né? Que são os modelos mais populares aí, principalmente pré-pandemia. Tá? A Brooklyn 3 também seguem a mesma linha de raciocínio. E o que é importante a gente saber? Que cada flow, ele é como se fosse um carro, vamos usar esse exemplo aí, né, do carro, com 4 vagas dentro do carro, e isso vai me consumir 6 megabits por segundo de largura de banda ali da rede. Se você quiser fazer os cálculos aí de 6 megabits por segundo para chegar em 1 gigabit por segundo, que é a mesma coisa que 1024 megabits por segundo, aí você vai entender o porquê que o limite da rede Dante é de 512 canais por 512 canais. É justamente por causa da quantidade de dados que um flow consome dentro da minha rede ponto a ponto. Ou seja, quantos flows eu posso ter num equipamento mesmo ali, Matheus, que você falou que é um limite? Eu posso ter até 16 flows. Então imagina que é como se fosse um estacionamento com 16. Agora eu vou ser um pouco saudosista aqui, né? 16 Fiat Uno com uma escada em cima dele. Esse daí, quem morou em São Paulo já sabe o que eu tô falando. É a galera que sai ali na rua, né? Se o Uno tem uma escada em cima dele, ele já ganhou ali no mínimo uns 60 cavalos, né? Ah, para transportar áudio tem que ser nessa loucura aí na rede. E o que acontece? Como eu tenho 4 vagas dentro de cada carro, então vamos parar a pensar. Se eu precisar mandar um sinal de áudio para um destino, quantos flows eu vou usar? Quantos carros eu vou usar? Apenas um. Agora, e se eu precisar mandar 2 sinais de áudio para o mesmo destino? Quantos carros eu vou usar? Quantos flows eu vou usar? Vou continuar usando apenas um carro. Então tem 4 vagas ali. Então eu dou carona para essa pessoa. Ah, você vai para o mesmo lugar que eu? Então pega carona comigo. Vou lá, beleza. Estou levando esses 2 canais de áudio para o mesmo local. Vale dizer que o Flow ele é simplesmente um pacote, tá, gente? Ele não está misturando esses 4 sinais de áudio, tá? Então é simplesmente um pacote de dados que cabem 4 sinais de áudio que vão separados até o local. Então é como se fosse literalmente um carro, né? Se você está dando carona para alguém, essa pessoa não está se fundindo com o seu corpo, né? Ela está simplesmente sentando do seu lado, chegou no local, vocês dois saem do carro, tá? Então esse exemplo é bom por causa disso, né? Deixa claro que não está se misturando o áudio dentro do carrinho ali. Agora, uma pergunta: se tiver uma terceira pessoa indo para o mesmo destino, o que você faz? Bota no carro também. Bota dentro. Vamos aí Agora, que tem é isso vaga. aí. Vamos pegar uma carona. Ainda tem vaga. Agora, se eu tiver que enviar um sinal de áudio para um destino e outro sinal de áudio para um segundo destino, quantos flows eu vou usar? Essa é uma pergunta muito boa e é onde causa um pouquinho de confusão também no pessoal, porque começa a ver aquele símbolo de proibido vermelho no Dante Controller, ele começa a ficar desesperado. Fala, poxa, mas eu nem usei todos os canais aqui, por que está aparecendo esse símbolo de proibido? Porque você chegou no limite dos seus flows por causa Bem, disso aqui, ó. Se você mandar um canal de áudio para um destino e um canal de áudio para outro destino, você já consumiu 2 flows. Isso aqui é uma particularidade bem legal da gente aprender. E o que acontece? Claro, se eu aumentar a quantidade de canais para esses 2 destinos, eles ainda assim vão estar consumindo 2 flows. Por exemplo, se eu mandar 4 canais para um destino e 3 canais para outro destino, continuo consumindo os mesmos 2 flows se eu tivesse mandado um canal de áudio para um destino e um canal de áudio para outro. Então, qual que é a grande questão? Quando a gente vai fazer os endereçamentos, é legal trabalhar com esses múltiplos de 4 canais, se você não puder usar multicast na rede. Próximo passo, saber trabalhar com switch de rede. Isso aqui eu quero já pelo menos tirar o problema número um que chega para mim. A galera compra switch de rede sem pensar na principal separação entre os dois tipos. Primeiro tipo, não gerenciável. Hoje, praticamente todos os switches gerenciáveis têm uma coisa do inferno
que é a economia de energia, que no site da Audinate está em letras garrafais vermelhas de que um switch de rede com economia de energia não é compatível com a rede Dante. Switch Então, aquele vegano. switch de rede é o switch vegano. Nada contra os veganos, né? Tenho muito respeito aí pelos veganos, mas a O rede Dante Switch não não, gosta a Switch não do switch poderia ser vegano. vegano. Aí não rola, né? Então, apesar de ser realmente uma função bem legal para quando você vai utilizar o switch de rede numa situação de TI, por exemplo, né? Uma instalação doméstica, uma instalação de TI corporativa, por que que existe economia de energia? Vamos começar por aí. Então, existem alguns algoritmos de economia de energia que eles fazem o seguinte: se por um acaso sei lá, o funcionário da empresa resolver sair para almoço, ele vai ficar 1 hora fora. Se o switch de rede detectar que ele não está pedindo informações novas naquela porta de rede, por conta do algoritmo de economia de energia, o que que ele faz? Ele desliga fisicamente aquela porta. Quando esse cara volta do almoço e quer ler os e-mails que apareceram durante esse intervalo, ele vai lá, clica para atualizar os e-mails, o computador começa a mandar, né, pedindo, ó, traz e traz, né, tô aqui de volta, tô querendo mais informações, puxa aí para mim. Aí o switch de rede acorda, fala, opa, o cara voltou, então bora mandar as informações para ele. Você acha que a pessoa vai ligar, ficar 2 segundos, 3 segundos a mais para receber um e-mail? Ninguém vai ligar. Agora, e 2 e 3 segundos sem áudio? Será que alguém vai ligar? Então, por isso que não é bom ter switch com economia de energia na rede. Uma coisa que até assim piora para a gente é que ele só dá esse problema geralmente depois de umas 6, 8 horas do sistema conectado. Ou seja, na hora do line check, tudo ok. Na hora da passagem de som, tudo ok. 6 horas depois, que é a hora do show, que vai dar problema. Infelizmente, Murphy tá aí, Por quê? né, para dizer que é sempre assim. Então, assim, gente, eu sei que switch não gerenciável é mais barato. Eu sei que é mais viável, mas ainda assim, fica esperto com isso. Praticamente 100% dos switches não gerenciáveis têm economia de energia, é um preset de fábrica que você não consegue desligar. Então, se ele tem economia de energia, não compre. E outra coisa também importante, ele tem que ser 1 gigabit por porta, né? E também verificar qual é a quantidade de portas físicas que você tem ali no switch para não te dar problema. Agora, o que eu particularmente recomendo é você comprar um switch de rede gerenciável para o teu sistema. Por quê? Porque nele, primeiro, né, ele é mais caro, então ele vai ser mais estável, vai ter mais funções, então ele vai ser mais flexível, vai te dar mais segurança. Então, apesar de ter economia de energia, também praticamente 100% deles têm, você pode desligar. Você pode entrar no software dele do menu, né? O menu através do browser de internet. É possível acessar e desligar a economia de energia, tá? Praticamente em todos eles. Fora isso, ele tem algumas funções que são legais de se ter. Então, por exemplo, IGMP Snooping, eu vou explicar brevemente o que é cada um deles. IGMP Snooping permite você usar o multicast que eu tinha comentado antes. Então, se tiver um rio mandando para vários destinos, é interessante transformar esse envio em multicast. Se você fizer isso, é necessário ter um switch de rede com a função IGMP Snooping, tá? Se você não tiver isso, não dá para gerar multicast e você vai ficar refém ali do Rio trabalhando em unicast, ou você até pode gerar multicast, mas você pode causar uma sobrecarga de envio de dados na rede, porque vai se transformar numa informação broadcast. Então, se a sua rede é grande, você pode ter queda de áudio por um consumo muito grande de dados desnecessários ali na rede, tá? O QoS, que é Quality of Service, ele é interessante se a rede Dante estiver compartilhada com outros tipos de dados. É como se fosse uma faixa preferencial na rede. Então, você coloca ali a faixa de ônibus e aí só vai passar ônibus ali, né? Então, você dá preferência para a rede Dante se por acaso ela estiver interligada com outros dados, tá? Loop de rede é quando você tem o envio de pacote de dados de forma cíclica por conta de erros de conexão física. Então, por exemplo, se você conectar uma rede Dante no formato em anel, né, que é você ligar os equipamentos em cascata, pegar a última conexão livre e ligar na primeira conexão livre, você acabou de fazer uma ligação em anel. Você vai ter loop de rede
vai realimentar o envio de dados na rede, vai alcançar 1 gigabit por segundo rapidamente e você vai ter queda de áudio na rede. Aí é um barato isso. Aí você vai lá, desconecta um cabo e o sistema volta a funcionar. É muito louco isso, cara, de você desconectar um cabo e voltar a ter som. Então, mas é isso que acontece quando existe loop de rede. Alguns switches de rede têm proteção de loop de rede. Então, ele detecta que tem loop de rede e ele desliga aquela porta, já para evitar que você tenha algum tipo Evitar de problema. problema. VLAN é uma forma de virtualizar. Então, você pode ter um switch de rede, dividir ele em dois, três, quatro, e você ter, apesar de ser fisicamente um switch só, você ter dois, três, quatro mini switches com as redes separadas dentro dele. É basicamente isso. E o trunk é uma forma de você pegar todos os dados de um switch de rede e enviar por um cabo só para outro switch de rede. E outra coisa, aprender o modelo TCP/IP acaba sendo bem importante também, que é esse bolão aí. Mas por hoje, o que a gente vai aprender sobre o modelo TCP/IP? Que ele é feito em 5 camadas principais. O modelo SI são 8 camadas. Então a gente tem a camada, as camadas 5, 6, desculpa, são 7 camadas. As camadas 5, 6 e 7 acabam sendo condensadas em uma só no modelo TCP/IP, que é um modelo conceitual, tá, gente? Então, modelo SI, modelo TCP/IP é só para facilitar a parte didática e a parte organizacional sobre como que cada protocolo trabalha em cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, o protocolo Dante, ele vai trabalhar em alguma dessas camadas aí. Onde que ele trabalha? Ele trabalha na camada 3, que é justamente a camada onde a gente trabalha os números de IP, por exemplo. E daí que vem, né, a lógica por trás dos números de IP. Vou ser breve aqui. Mas quando a gente tem essa máscara de subrede aqui, ó, 255, 255, 2550, e não tem nenhuma intenção eu colocar esses números na tela, né? Só que não, quem já operou qualquer mesa da Yamaha sabe que esse daqui é o número de IP padrão dos consoles para controle via iPad, né? Então o que ele está dizendo, ó? Que as 3 sequências de números não vão ser utilizadas. Eles vão fazer parte, né, da identificação de qual é o número da rede. Então, se eu quiser interligar vários equipamentos dentro da mesma rede, o número de IP deles obrigatoriamente tem que começar igual. Então, se eu coloco essa máscara de subrede aqui, eu obrigatoriamente tenho que pegar as 3 primeiras sequências de números aqui, né, dos pontos, tá? E definir que esse daqui é a minha identificação da rede. Então, 192.168.0 alguma coisa. Então, esse 128 é o número do dispositivo que está na rede. Então, alguns exemplos de IPs que são compatíveis com essa numeração. Então, podem ver que todos eles começam igual, só que a última sequência, né, o último ponto, alguma coisa, é diferente. Se for igual, eu vou ter uma coisa chamada conflito de IP, que é como se fosse duas pessoas com o mesmo CPF. Isso não existe, né? Se existia é porque aconteceu alguma coisa ilegal e vão ter que resolver esse problema aí, né? Então, a mesma coisa, em conflito de IP, ó, tá acontecendo alguma coisa que não deveria acontecer, tem que resolver esse conflito de IP, cada um tem que ser o próprio, tem que ter o seu próprio endereço para isso funcionar. Existe uma outra máscara de subrede, que é essa daqui, ó. Pode ver que ela é um pouquinho diferente. Então, eu só tenho 2 sequências de 255. Então, o que significa? Que as 2 primeiras sequências de números é que vão fazer parte do número da rede. Agora, as outras 2 sequências vão compor qual que é o número do dispositivo. Então agora eu tenho a possibilidade de ter uma rede maior. Na rede anterior eu poderia ter até virtualmente, né, 256 equipamentos na rede. Agora é 256 vezes 256, que dá mais de 65 mil equipamentos que eu posso colocar numa rede com essa numeração. Porque olha só quais exemplos que eu posso ter de IPs que são compatíveis com esse exemplo, tá? E por que eu coloquei 169.254? Esse é o IP padrão do protocolo de auto IP, que é quando você conecta fisicamente 2 equipamentos de rede e é necessário que eles tenham uma conexão lógica entre eles.
Então, o equipamento ele espera por 30 segundos para ver se alguém diz o que ele tem que fazer. Se ninguém disser nada, ele vai auto-atribuir um número de IP começando em 169.254, alguma coisa, alguma coisa. E aí a rede se organiza automaticamente para se ter a conexão lógica. Adivinha só? Todas as placas Dante funcionam desse jeito. Então vocês não precisam configurar endereço de IP numa placa Dante. Elas funcionam no formato alto IP. E até quantos equipamentos eu posso colocar numa rede Dante? Bom, 256 vezes 256. 65 mil, claro que aí vai ter a limitação de áudio, né? Mas conectado ali na mesma rede, você pode ter ali praticamente 65 mil equipamentos. Imagina que loucura uma rede Dante dessa, né? Mas vamos lá. Próximo passo, estudar o protocolo que você vai usar. Então, talvez você, como eu, se perguntou, cara, por que que, mesmo tendo tantos protocolos, por que que a rede Dante se popularizou tanto? Vamos responder isso agora. Vamos colocar na cara do gol a maior parte dos protocolos que apareceram aí nos últimos anos, tá? Eu sei que alguns aí devem estar sentindo falta de um que é bem famoso, que é o MAD. Não está aí porque o MAD nem é considerado uma rede, tá, gente? O MAD é considerado simplesmente um envio multicanal digital ponto a ponto. Não é considerado uma rede, apesar de ser vastamente utilizado aí no mercado de áudio, tá? Por isso que ele não está nesse slide. Ele nem é considerado rede. O que que tem que ter? Primeira coisa, mais que 100 canais de áudio. CobraNet foi um dos primeiros protocolos que surgiram na história. O limite dele é de 96 canais. Então, é o primeiro que vai embora. Então, apesar de ter sido utilizado no passado, principalmente em broadcast, hoje em dia, por conta dessas limitações dele, acaba sendo o respeitado avô do áudio via rede, né, dos protocolos via rede, mas hoje em dia tem soluções mais modernas do que o CobraNet, principalmente em relação à quantidade de canais de áudio. Aí outra necessidade, né? Você ter essa convivência com outros tipos de dados na rede. Daí é que o Ether Sound, que já foi utilizado pela Yamaha no passado, não se torna mais interessante. Então, ele precisa de equipamentos de rede específicos da Alvitran para poder funcionar. Então, enfim, tem uma série de limitações que deixa ele, inclusive, um protocolo muito caro de ser utilizado. Outra coisa também, né, um software mais intuitivo para configurar, monitorar, para você descobrir onde que estão as situações ali, os problemas, né? E o tanto o AVB quanto o Ravenna acaba não sendo o ponto forte deles, né? Ele tem uma linguagem um pouco mais de programação, vamos dizer assim, né? Mais voltado para o TI do que para a nossa rotina de áudio profissional. Sobrou aí, então, na nossa final, o AS67 e o Dante. Onde que o AS67 cai? Baixa latência. O mínimo de latência dele é 1 milissegundo. Então, se você estiver utilizando o sistema para monitor, né, para monitoração de palco, o AS67 acaba prejudicando um pouco, somado à conversão analógica digital, facilmente ultrapassa os 5 milissegundos e ele não fica satisfatório para essa aplicação. Daí sobrou o nosso querido protocolo Dante, que se popularizou. Então, tá aí o porquê, gente. Finalmente, por que Dante, né, no nosso mundo? Tá aí a explicação. Último passo, entender a base teórica, conceitual, para a gente poder prevenir erros práticos da coisa, né? Então, o que acontece comigo? Eu vejo dando suporte pela Yamaha, quase 100% dos erros operacionais de áudio de rede poderia ser evitado se o técnico tivesse preparado de antemão para poder estar lá. Eu sei que talvez muitos que estão, inclusive, assistindo essa live agora nem fizeram certificação Dante da Audinate, que é altamente recomendado, gente. E ela é online, gratuita e tem em português. O que impede cada um que está ouvindo essa live aqui fazer essa certificação, né? Enfim, sei lá, acha que não precisa, ou não sei, realmente, assim, ou é preguiça, alguma coisa do tipo. Que não tem justificativa para a gente não estar com certificação Dante se eu quero estar preparado para trabalhar com áudio via rede. Além disso, praticamente, isso daqui foi um dado meio assustador, assim, quando eu fui dar uma pesquisada, né, nos motivos que eu recebo suporte lá na Yamaha, suporte para ao vivo, tá, gente? Isso daqui é suporte para eventos ao vivo,
Não entra aí muito, por exemplo, broadcast, instalação fixa, tá bom? Mas a maior parte dos erros desses suportes técnicos são erros operacionais de rede. Então, configuração errada ali de word clock, muitas vezes é cabo, muitas vezes é switch com economia de energia. Então, várias coisas que eu trouxe hoje foram resultados desses suportes, né? Mas aí é onde a gente esbarra num outro problema. Fora a certificação Dante, que é bem interessante, mas ela não tem muitas aplicações práticas ali. Vem a última pergunta, né? Onde estudar sobre rede com um foco em áudio profissional? Porque se eu for procurar estudar sobre rede, você vai encontrar um monte de curso que explica a rede, só que do ponto de vista de alguém que quer trabalhar com TI, que não é uma linguagem que é muito amigável para a gente. Então, tanto eu, quanto o Luiz, quanto várias outras pessoas, vimos aí uma necessidade da gente ter um conteúdo que ensinasse rede, só que dentro da aplicação prática aproximada aí do nosso mundo do áudio profissional. E é aqui que eu passo a bola de volta para o Luiz, e aí agora é a vez dele comentar um pouquinho sobre esse conteúdo e sobre o que vem por aí. Como o Matheus terminou muito bem falando aí, né, que não dá para fazer até dá, né, mas imagina, você vai fazer um curso de rede, ele vai ser voltado para TI e você vai ter ali um monte de coisa que não vai ser prática para o dia a dia, não vai ser prática ali para o que realmente você quer, né? E foi pensando nisso que a gente identificou ali a necessidade do mercado, né, de ter um conteúdo voltado para o áudio, voltado para áudio profissional e que a pessoa possa estudar rede e falar assim, cara, isso aqui é rede para áudio mesmo. A gente tem o prazer de anunciar aqui para vocês que hoje a gente vai lançar o curso de áudio via rede, é o mais novo curso aí da Audio Seminars, ministrado pelo nosso professor Matheus Madeira. Então, a gente também está muito feliz de ser o primeiro curso de áudio via rede do Brasil. Não existe esse curso ainda disponível em lugar nenhum. E digo mais, né, Matheus? Acho que um dos primeiros do mundo. Existem alguns cursos, pouquíssimos, de áudio via rede em outros idiomas. Tem um que é bastante legal, mas é no idioma alemão. Dá para entender tudo. Sim. E o que é legal, né, Matheus? Não é um curso de Dante. É um curso de áudio via rede. Como o Matheus comentou agora há pouco, a certificação Dante da Audinate é um complemento, né? É um complemento do que vai ser esse conteúdo, que é justamente isso, é um conteúdo voltado para quem trabalha com áudio profissional, voltado para profissionais do áudio que querem aprender a como configurar aí sistemas em rede tranquilamente. Então, conta pra gente, Matheus, como que foi que você dividiu esse conteúdo? Legal. Bom, gente, o Luiz me ligou 2 anos atrás, falou: Matheus, estou te ligando porque eu quero fazer um curso de áudio via rede. Conversei com algumas pessoas e a galera foi unânime em falar que o professor tem que ser você. Então, Foi isso mesmo. aí, aí eu assim me senti muito lisonjeado mesmo, assim, né, pelo convite. Mas na época eu estava fazendo MBA, né? Estava fazendo MBA em gestão de negócios lá. Eu falei: Luiz, estou meio enrolado. Mas ainda assim eu fui criando conteúdo e esse conteúdo, gente, ficou no forno por 2 anos. Então, 2 anos preparando esse conteúdo com muito carinho, bastante trabalho, muitas revisões. Tá? Eu tive que, inclusive, fazer cursos para poder complementar coisas que eu vi que eu não estava habilitado para ensinar. Então, claro, eu não sou um expert, né, na parte de TI, não tenho formação, enfim, né, em dados, vamos dizer assim, né? Minha formação é de áudio, só que, ao mesmo tempo, eu consigo mastigar esse conteúdo para ficar palatável para gente que trabalha com áudio. Então, para fazer isso, eu dividi em 5 disciplinas, né, em 5 módulos, vamos dizer assim. O primeiro, que é uma revisão de áudio digital para todo mundo estar na mesma página, a gente poder falar os mesmos termos e saber o que esses termos significam. Segundo, eu fiz um sobre a base, né, os conceitos fundamentais de rede, ou seja, conceito de áudio digital, conceito de rede. Depois, o conceito do protocolo Dante. Olha só como é que as peças já estão se encaixando Sim. aqui, né?
Por último, eu fiz uma disciplina dedicada para a suíte de rede, que acho que é o único equipamento que se torna um equipamento novo, né, para a gente na prática, de como configurar, etc. Todos nós estamos já acostumados com console, com processador, etc. Mas suíte de rede, fazendo parte do hack, se torna algo meio assustador para alguns. Então, eu coloquei suíte de rede como uma disciplina separada mesmo. Tá? Então, como escolher, como configurar, onde prestar atenção. Tem um monte de dicas práticas ali. E por último, como juntar essas 4 disciplinas numa situação prática, onde eu estou ali num. Cara, ali para mim foi uma criança na ReHap, assim, né? Criança na loja de brinquedo. Eu tava junto com um monte de equipamento ligado via rede e mostrando como configurar cada um deles, ensinando o caminho ali da configuração, o que está aparecendo no Dante Controller para poder mostrar como fazer na prática todos aqueles equipamentos ficarem interligados sem nenhum tipo de conflito, né? Então, essa foi o que a gente pensou com muito carinho para passar para vocês aí um conteúdo de rede, né, de áudio via rede muito legal. Eu achei, cara, interessante o quanto que é um conteúdo, assim, direto voltado à prática mesmo. Tipo assim, cara, é pra aprender isso aqui e aplicar amanhã. Não é uma coisa... Imagina, cara, se você ter que ir lá fazer um curso de TI pra depois aplicar isso em áudio via rede, o tanto que ia ser maçante e pesado, né? Então, outro ponto super positivo pro conteúdo que o Matheus conseguiu reunir dentro desse curso foi que realmente eu falei assim, cara, olha isso, é voltado para a prática mesmo, isso aqui é para ir ali aprender e aplicar já imediatamente. Então, mais uma coisa legal. Como é que vai ser o curso? É um curso online, logicamente, assim como 90% dos cursos da Audio Seminars, esse é mais um curso online em que vocês terão acesso via a plataforma da Hotmart durante 2 anos. Então, se inscreveu hoje, tem acesso durante 2 anos, tá? Por qualquer dispositivo, celular, computador, tablet, offline, sem acesso à internet. Então, tem um aplicativo super bacana que você consegue baixar as aulas e aí, sei lá, vai viajar ou vai estar no metrô e não tem acesso à internet. Tem lá como você baixar e fazer esse acesso offline sem mesmo precisar de internet. Esse curso ele está sendo lançado no valor promocional de lançamento. Agora, durante o período de lançamento, ele está sendo lançado por R$ 597. Pode ser pago com cartão de crédito à vista ou parcelado, pode ser pago no Pix, pode ser pago no modelo híbrido ali de cartão de crédito e Pix, ou também boleto bancário à vista, tá? Na página de inscrição, que é essa que está fixada aqui nas mensagens, você vai encontrar o botãozinho de WhatsApp que qualquer dúvida que você enviar, a gente vai te responder e vai te ajudar. Então, esse é o ponto principal de suporte para que você, se você precise tirar dúvidas, é lá por esse meio que é o WhatsApp. Então, por exemplo, vocês se inscrevem, muitos de vocês provavelmente já são alunos da Audio Seminars em outros cursos online, então acompanhe ali o mesmo formato, a mesma metodologia, né? Vocês recebem um acesso por e-mail. Se vocês já tiverem curso na Hotmart, isso já vai ser automático, já vai aparecer dentro da conta de vocês. Se não tiverem conta na Hotmart, que é a plataforma que a gente usa para hospedar os conteúdos, é um cadastro ali super fácil de nome e e-mail. Vocês receberão o acesso ao curso como login e senha, tá bom? E aí, a partir dali, imediatamente vocês irão conseguir ter acesso às aulas e começar a estudar. A área de perguntas e respostas dentro do curso vai existir, então as perguntas ali serão moderadas por nós da Audio Seminars e também pelo Matheus Madeira e serão respondidas por ele. Então, não se preocupem que vocês não irão ficar desamparados dentro do curso. O professor vai responder todo mundo ali. O suporte sobre qualquer dúvida referente tive um problema, não estou conseguindo acessar. É todo feito por nós da Audio Seminars, então, como eu falei agora há pouco, vocês terão o nosso contato de WhatsApp e é por lá que vocês vão poder tirar dúvidas, tá bom? Tem também uma coisa bem legal, né, Matheus? Que é a coisa dos exercícios. Caprichei. Caprichou nos exercícios, viu? Vai ter que estudar para fazer a provinha. Não é uma provinha, mas é um quiz de perguntas e respostas e tem que acertar, né? Porque senão não tem certificado no final. Então, algumas pessoas perguntaram ali, tem
certificado? Tem certificado sim. Como é que funciona a questão do certificado? O certificado é emitido após você concluir todas as aulas e os exercícios, né? Tem ali, também não está tão difícil assim não, tem uma porcentagem de acerto ali mínima exigida de 80%. Então, acertou 80% ali dos exercícios, é o momento em que você vai estar apto a emitir o seu certificado de forma automática lá na plataforma. Só reforçando, tá, gente? Não é um curso, a gente não está fazendo uma certificação Dante, tá? É um curso de áudio via rede, explicando toda a base para a gente chegar até a aplicação do protocolo mais popular, que é, né, a rede Dante, o protocolo Dante, que a gente utiliza nos dias de hoje. É A isso aí. ideia foi justamente, gente, eu fiz o trabalho chato de pegar essa galera de TI ensinando a parte de rede de um jeito assim bem difícil mesmo, sendo bem honesto com vocês, assim, eu sofri um pouquinho, né, pesquisando sobre esse assunto aí na internet, então dei a mastigada para poder ajudar a gente a ter o áudio via rede de um jeito mais próximo mesmo do nosso dia a dia. Então, eu Sim, não explico rede igual você vê em alguns cursos, tem vários na internet, cursos de rede, né? Então, por que que o nosso é diferente? Porque o nosso é para técnico de áudio. sim. É só por causa disso. Não, o conceito de rede não é diferente. É o mesmo para todo mundo. Agora, o que que o curso de áudio via rede da Audio Seminars tem de especial? É feito para técnicos de áudio. É Então, é isso. na nossa linguagem, né? A gente queria muito agradecer, primeiramente, Yamaha Musical do Brasil por ter cedido todos os equipamentos que são utilizados dentro do curso. Então, muito obrigado a Yamaha, eu agradecendo e agradecendo a pessoa do Matheus e você agradece a Yamaha também. Eu vou tirar essa camisa e colocar da Yamaha agora. Ah, manda pra mim essa aí que eu não tenho, né? Ô, louco. Então, assim, Yamaha, então, muito obrigado, gente, por cederem equipamento pra gente viabilizar esse curso. A Maxi Áudio e toda a equipe, o próprio Zé, do Fabrício, do Rafa, que é do marketing, e de toda a galera lá de dentro da Max que né, fez esse curso acontecer ali, trabalhou na gravação, na filmagem. O nosso muito obrigado. Sem vocês, palminhas. Eu tirei as reações de palminhas, eu devia ter deixado. Tem Aqui, aqui? ó, Tem. pronto, manda Ah, palminhas não, aí. não tem. Pô. Enfim, mas sério mesmo, muito obrigado, gente. Sem vocês isso não seria possível. A Maxi Áudio, como sempre, é a nossa parceira e oficial. A gente sempre conta com eles aí, tanto para as nossas coisas online quanto para os nossos cursos presenciais. Eles são super parceiros e é uma empresa que eu sou super fã pelo que são, fazem um negócio sério mesmo. É uma das locadoras que eu tiro o chapéu. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, por nos ajudar a viabilizar a produção desse curso de áudio via rede aí com o Matheus. O áudio via rede é uma revolução tecnológica do nosso mercado tão impactante quanto a chegada dos consoles digitais. Teve gente que falou que era modinha, teve gente que falou que esse negócio já ia embora e não sei o que lá. Quem foi embora foram as mesas analógicas. Né? Claro, você encontra em algumas instalações por aí, mesas de pequeno porte, mas nos grandes shows raramente a gente encontra justamente por conta do nível de solução que os consoles digitais acabaram se tornando para a gente. Ao ponto até de deixar inviável você continuar utilizando o sistema analógico, com as geladeironas e tal. Quem é saudosista, né, com certeza vai falar, não, mas era muito mais legal quando era assim e tal. Mas os custos de manutenção, de logística, de transporte e a limitação de possibilidades que você tem num sistema analógico acaba inviabilizando ele em comparação com o sistema digital. Então, ele é comercialmente inviável hoje. Olha que nível que o negócio chegou. Então, o áudio via rede, ele caminha para a mesma direção. Então, ele vai inviabilizar você utilizar multicabo analógico. Isso vai se tornar algo inviável, assim, completamente. Então, é um caminho sem volta. Tá? O, Então, se o- você não usa áudio via rede hoje, pode ter certeza absoluta que você vai usar um dia. Já era, já era. sim. Não tem para onde correr, áudio via rede é realidade e é isso. Quem não quiser trabalhar com áudio via rede, assim, a tendência é ir caminhando para ficar um pouco mais de lado no mercado, ao ponto talvez até de sair, como aconteceu, infelizmente, né, com técnicos que não quiseram aprender consoles digitais e hoje em dia não estão habilitados a trabalhar em praticamente nenhum lugar. Mais uma vez, estamos, né, oficialmente, né, Matheus Madeira,
com o nosso filho aí de 2 anos lançado, Pois é, que é o curso 2 anos no forno. que é o curso de áudio via rede, o primeiro curso de áudio via rede do Brasil. Estamos muito felizes por isso. Obrigado aí a todos vocês que já se inscreveram e espero que vocês tirem um bom proveito do conteúdo compartilhado pelo nosso mestre. Mas é isso. Gente, muito obrigado. Dúvidas, estamos por aqui. Matheus, quer falar alguma coisa? Alguma saideira? Não Pode ficar à só vontade. agradecer o pessoal, realmente assim, foi com muito carinho que eu criei todo o conteúdo aí, pensando realmente em cada um dos técnicos que entraram em contato comigo, principalmente dando suporte pela Yamaha. Então, criei pensando nos técnicos mesmo, pensando nas dores aí que a gente tem na estrada. Sei que a gente já tem tanto problema para resolver e eu quero que o áudio via rede não só deixe de ser um problema para todos nós aí, mas que ele também se torne uma solução para outros problemas. Então, foi por isso que a gente criou esse curso. Claro que foram muitas horas, né, criando e gravando, editando esse conteúdo, então naturalmente ele vai ter o seu custo aí, Sim, mas é um custo que acredito que fica dentro das possibilidades, né, da maioria de nós, pelo menos aí, né, ainda mais essa promoção aí que foi feita agora de lançamento, né? Mas espero que consiga ajudar vocês aí na prática e fico na expectativa também do feedback de vocês, né? O que vocês acharam legal, que vocês acham que também poderia melhorar, porque o curso é algo fluido, né? Então, isso daí eu costumo dizer que é versão 1.0. Vocês vão pegar a versão 1.0, vão pegar o feedback de vocês. Quem sabe lá na frente, né, a gente ter aí uma versão 2.0. Então, a gente precisa de vocês para a gente também saber como chegar na solução aí, né, no conteúdo que ajude vocês no dia a dia. Tá bom, gente? Então, espero que ajude em todo momento. Luiz, obrigado, gente, pela presença de vocês, pela confiança e espero atender às expectativas de vocês aí, tá bom? tá bom, Matheus. Galera, muito obrigado. Obrigado, Matheus, mais uma vez. Grande abraço a todos vocês, pessoal.